Então, o objetivo da aula é fazer uma revisão, né, de todo o assunto abordado aí nas aulas durante o semestre. Essa revisão, eu vou falar de pontos que eu acho importantes do conteúdo e que tem a possibilidade aí de cair na oficial 2, na prova que vocês vão fazer essa semana, e também nas demais provas aí que for, né, quem for fazer, segunda chamada, exame, não sei como vai ser aí para frente. Então, o que eu levo em consideração para fazer essa aula, a referência principal que eu tenho foi a prova do semestre passado, né, a segunda, que veio da Crota, da disciplina do ano passado, né? Não quer dizer que vai ser a mesma coisa, mas é pelo menos uma noção aí do que foi cobrado nessa prova no semestre passado. E aí, o conteúdo todo desse semestre, ele gira em torno desses pontos, que são os pontos principais da disciplina. E que, né, possivelmente deve ter uma questão aí de cada um desses assuntos, que é o planejamento do trabalho de enfermagem, os sistemas de informações gerenciais, gestão de indicadores, gestão da qualidade, o gerenciamento de equipe e dimensionamento de pessoal e gestão do espaço físico. Esses são os pontos de destaque da disciplina, né, do conteúdo de gestão em saúde. E aí agora a gente vai, dentro desse conteúdo, eu vou citar os assuntos que eu acredito que possivelmente possa ter alguma questão na prova, né, para vocês terem mais atenção na hora de estudar esses pontos. Então, primeiro, a disciplina ela começa falando da importância e do papel gerencial do enfermeiro, né? Dentro dos estabelecimentos de saúde, dentro das equipes de saúde. Ela traz essa ideia do serviço de enfermagem como um bem comercializável, não um bem comercializável porque faz parte do setor terciário da economia, né? Que é a prestação de serviço. Então, é uma forma de trabalho onde a gente oferece serviço e esse serviço leva em consideração a melhoria das condições de saúde dos indivíduos, né? Então, aí, no primeiro momento, ela traz essa reflexão da gente parar um pouco de olhar os indivíduos como pacientes, né? Como simplesmente receptores de um cuidado, de uma assistência ou de um serviço, e passar a olhar essas pessoas, esses indivíduos, com um olhar de cliente, né? De pessoas que estão usufruindo e querem usufruir cada vez mais de serviços de saúde com qualidade. E para a gente ter essa visão, né, e perceber essa atuação gerencial do enfermeiro, é importante que a gente tenha um pouco dessa visão administrativa, dessa visão comercial, da visão de mercado mesmo, para poder trabalhar na perspectiva de oferecer sempre um serviço inovador e com qualidade para os indivíduos, para os nossos clientes, para a sociedade. E aí, essa atuação gerencial, né, o início da apostila de vocês vem falando sobre esse papel do enfermeiro, sobre o que é esse trabalho da enfermagem, né, sobre a atuação desse enfermeiro dentro das equipes. Foi um ponto que eu abordei bastante durante as minhas falas na disciplina, né? Nós, como líderes das equipes de saúde, que são compostas por vários profissionais, diferentes profissionais, né? E essa importância dessa atuação multiprofissional, nós, como líderes além de ser líderes das equipes de enfermagem, também líderes das equipes de saúde. E aí é importante vocês voltarem, né, na história da administração da enfermagem, né, como a administração foi inserida no processo de trabalho da enfermagem. E isso começou lá com Florence, né? A Florence Nightingale, na Guerra da Crimeia,
foi nesse momento que ela começou a inserir novos conceitos de prática, de assistência e também de gerenciamento na enfermagem, né? Começando os moldes aí da enfermagem moderna. E quando se fala do processo de trabalho de enfermagem e começa a se abordar as teorias da administração na enfermagem, a gente precisa retomar aí o início desse processo gerencial com a Florence. E como que ela fez isso, né? Ela começou a organizar o trabalho de enfermagem em 3 direções, no sentido de organizar o cuidado do doente por meio da sistematização das técnicas, né? Ela organizou as técnicas de enfermagem, como a lavagem das mãos, como a classificação dos pacientes, né? Ela organizou também o ambiente terapêutico, se preocupando com a limpeza, com a higiene do ambiente, com a higiene do ar, e organizou os agentes da na enfermagem. Ela se preocupou, né, em pegar da administração científica que estava rolando na época, né, as teorias da administração científica também estavam sendo desenhadas nessa mesma época. Então, ela se inspirou nisso e acreditou, né, que o serviço da enfermagem fluiria melhor, aconteceria melhor, teria melhores resultados se ela passasse, se as enfermeiras passassem a organizar, a sistematizar o seu cuidado, né? E aí ela organizou dessas 3 formas, ela pensou inicialmente nessas 3 formas. E aí, ao organizar os agentes de enfermagem, né, que foi a separação que ela fez das nurses e das ladies nurses, na qual as ladies nurses ficariam com a educação e com o gerenciamento, e as nurses com o cuidado, né, à beira-leito, o cuidado específico do doente. Ela começou a colocar dentro da enfermagem conceitos da administração científica, né, que eram as teorias da indústria que estavam se levantando naquele momento lá, onde já estava se aspirando a revolução industrial. Então, a primeira pessoa que fez divisão de trabalho na enfermagem foi a Florence. E essa divisão do trabalho, ela se perpetua até hoje, né? Onde a gente tem na enfermagem categorias diferentes no Brasil e também no mundo. No mundo, em outros países, não tem essa divisão, como nós temos de enfermeiros, técnicos e auxiliares, mas a enfermagem também tem divisões no que se refere tanto ao tempo de estudo, às práticas, né, o que a pessoa pode, o que não pode fazer. Então, tudo isso veio com a Florence. E aí é importante vocês voltarem nessas teorias da administração científica, né? Na unidade 1 se cita, né, o modelo taylorista, o modelo de Fayol, o modelo de Ford, explicando, né, o que cada um propunha e fazendo um paralelo desses modelos da administração científica com os modelos que foram desenvolvidos na enfermagem, que foi o modelo racional e o modelo histórico-social. Então, é importante vocês retomarem essas 3 vertentes, né, que a Florence dividiu o trabalho da enfermagem, e esses modelos da teoria da administração científica, Taylor, Fayol e Ford. Dá uma estudada nisso que está lá na unidade 1. E, importantíssimo também, referente à unidade 1, são os modelos de gestão do trabalho da enfermagem, tanto o modelo racional como o modelo histórico-social, né? É bem possível que se tenha uma questão na prova relacionada a esses modelos. E lembrando, né, que o modelo racional, ele é basicamente baseado nas teorias
da administração, que são dos teóricos, né, que eu acabei de citar. É um modelo que tem foco no indivíduo e na organização e pressupõe que se tem um objetivo geral que é buscado por todos os setores da empresa. Então, é um modelo. Por que ele é baseado, né, na teoria geral da administração? Porque ele preconiza uma divisão severa das tarefas, né, uma produção de serviços em série, os tempos controlados e voltados para a produção em massa. Então, aí, para vocês lembrarem, entender melhor o modelo racional, é lembrar daquele exemplo que eu dei em sala. Quando a gente pega, né, uma equipe de técnico, por exemplo, e fala que o técnico A só vai dar banho, o técnico B só vai fazer administração de remédio, o técnico C só vai olhar sinais vitais. E aí a gente tem 40 pacientes. Então, o técnico A sai, né, durante seu plantão dando 40 banhos. O técnico B só administrando medicamento o dia inteiro. Então, o técnico C só olhando sinais vitais, com o objetivo, né, de que o serviço ele seja mais dividido, aí vem, né, a divisão de tarefas, seja produzido serviços em série, porque imagina, ele vai dar banho em série. 40 pacientes, ele dando banho um atrás do outro durante aí 12 horas, né? Isso aí, o objetivo desse modelo era produzir em massa serviços e bens, né? Ele não se preocupava muito com a qualidade, com, né, a satisfação do cliente, com esses aspectos importantes que a gente tem que levar em consideração hoje em dia. Ele queria produzir. Quanto mais produzisse, mais satisfatório seria o processo de trabalho baseado nesse modelo racional. E aí, o que se observou, né? Que esse modelo ele não era aplicável para a enfermagem. Não era um modelo satisfatório, porque, pensa, uma pessoa precisa dar 40 banhos, ele não ia conseguir nem conversar com o paciente direito. Né? É um modelo muito fragmentado de cuidado, que não levava em consideração a história do indivíduo, a família do indivíduo, as necessidades básicas do indivíduo, só queria produzir, produzir, produzir. E não levava em consideração também que, por a gente trabalhar com pessoas, né, imprevistos, intercorrências acontecem o tempo todo. Então, não tem como ficar produzindo em série, né? Imagina se aquele técnico que estava dando 40 banhos, um deles tem uma parada no meio do banho. Como que vai fazer? Ele vai ter que atender a parada e não vai ter nenhum dos outros para dar banho, porque um só sabe olhar sinais vitais, o outro só sabe fazer medicação, só tinha ele para fazer banho. Então, fica 35 pacientes sem tomar banho no dia. Esse modelo ficou falho, né? Era um modelo que não ia conseguir atender o serviço que a enfermagem presta. E aí buscaram aprimorar esse modelo e chamaram ele de modelo histórico-social, que levava em consideração outros aspectos que não só a produção de serviço, mas aspectos sociais, né? Aspectos para além da doença, para além do indivíduo, para além da organização, né? Da organização hospitalar, da rotina hospitalar. Ele começou a se preocupar mais com a autonomia dos indivíduos, em levar em consideração suas necessidades, a ensinar, a conversar, né, a olhar para a sociedade que esse indivíduo estava inserido e como essa sociedade influencia na condição de saúde, né, dessa pessoa. Então, foi um modelo mais abrangente para a época, né? Foi vamos dizer assim, uma evolução do modelo racional, levando em consideração aspectos sociais e não só a produção, como, por exemplo, o modelo racional, que era inteiramente baseado na teoria da administração científica, né? Quando a gente fala da administração científica, a gente está falando de modelos de gestão
aplicados lá, né, às empresas, às indústrias, né, na época as indústrias da Revolução Industrial. Essas dimensões do trabalho da enfermagem é importante vocês voltarem nela e entender, né, quais são essas dimensões, né? Por exemplo, a dimensão técnica leva em consideração que a enfermagem é baseada em técnicas para que ela aconteça, né? Técnica de punção, técnica de sondagem, leva em consideração todas essas técnicas que formam o trabalho da enfermagem. Quando se fala de dimensão política, por exemplo, é entender que o trabalho da enfermagem está inserido em uma política maior, né? Então, por exemplo, a gente tem aí como trabalho da enfermagem os grupos de hipertensos e diabéticos, né? Então, os grupos de hipertensos e diabéticos fazem parte da política de saúde pública. Então, tem uma política de saúde pública que rege, né, determinados trabalhos das equipes de saúde, das equipes médicas, das equipes de enfermagem, das equipes de fisioterapia. Então, o trabalho de enfermagem tem que se adequar, né, a essa dimensão política, essa dimensão da saúde pública, das regras, das normatizações, né, dos programas, das políticas de saúde pública do país, no caso aqui nosso, do Brasil. Então, o enfermeiro presta o seu serviço, suas orientações, sua assistência, né? Executa todo o processo de enfermagem com os hipertensos e com os diabéticos, mediante a uma política pública maior que é estipulada no país para garantir saúde para esses indivíduos. Então, voltem aí para entender, ainda lá na unidade 1, quais são todas essas 4 dimensões do trabalho da enfermagem. Em seguida, né, ainda na unidade 1, aborda-se sobre os sistemas de informação. Esses sistemas de informação, eles são utilizados para auxiliar o gerenciamento do enfermeiro. Então, a unidade 1, ela fala basicamente do planejamento, né? Do que é o trabalho da enfermagem e como planejá-lo. O planejamento é um ponto muito importante, ele é decisivo, ele é um marco na execução do processo de trabalho do enfermeiro. E aí, eles citam os sistemas de informação como uma ferramenta para auxiliar o enfermeiro a gerenciar, né? Porque, como o próprio nome já diz, é um sistema, né, que informa, que gera, que produz informações estratégicas para que o enfermeiro possa planejar o seu cuidado, a sua assistência, né, os pontos estratégicos de atuação. Vocês vão lembrar nesse momento de fazer a diferença entre dado e informação, né? Lembrar que dado e informação são grandezas, são conceitos diferentes, né? O dado é sempre uma grandeza bruta, né? Que vai gerar, quando trabalhada, uma informação. Então, é como se fosse a matéria-prima da informação. São números, são estimativas, em geral são porcentagens, né? Que quando trabalhadas, quando colocadas em contexto, viram uma informação completa. E aí o objetivo principal desses sistemas de informação, como eu acabei de falar, é auxiliar na melhoria da gestão, proporcionar qualidade da assistência e satisfação dos clientes, né? Na medida que, se eu tenho um sistema de informação que me ajuda a planejar com qualidade, eu vou oferecer serviços de qualidade, ampliar a conectividade da rede, né? E aí, durante essa aula, eu pedi para vocês se lembrarem aí do próprio coronavírus, né? Como todos os países, todos os estados, né? Aí até globalmente, produzem dados que geram informações para todo mundo saber o que está acontecendo, né? Como tá sendo tratado, como está sendo conduzido
a doença em cada localidade. Então, isso é um sistema de informação que ajuda os gestores a planejar, desenvolve indicadores e é uma área estratégica de gerenciamento, como eu acabei de dizer. Ainda lá na unidade 1, é importante vocês lembrarem de estudar sobre planejamento normativo e planejamento estratégico, né? O que é cada um dos dois e quais são os momentos do planejamento estratégico. O planejamento normativo, vocês vão lembrar que foi aquele método, né, criado, solicitado pela Organização Pan-Americana de Saúde, que ela viu que cada um estava fazendo, planejando de um jeito ou não estava planejando. E aí a saúde estava bem caótica. Então aí eles juntaram os principais países e falaram, olha, a gente precisa fazer um desenho aqui de um método de planejamento para a saúde, para poder organizar o serviço e todo mundo fazer esse tipo de planejamento, para a gente poder conseguir ter bons resultados aí na área da saúde. E aí fizeram esse congresso, que é chamado de CENTES, e montaram um método de planejamento, que tinha essas fases aí que estão projetadas, né? Diagnóstico, determinação de objetivos, estabelecimento de prioridades, seleção de recursos disponíveis. E aí vocês vão lembrar um pouco daquelas ferramentas que eu passei para vocês, PDCA, SWOT, né? Então, é lembrar que sempre antes de planejar, eu preciso diagnosticar o que tem de bom e o que tem de ruim. E aí, em seguida, eu determino qual que é o meu objetivo com esse planejamento, qual que é a meta que eu quero alcançar, né? Dá para eu fazer tudo nesse planejamento? Não, eu tenho que estabelecer qual que é a minha prioridade, qual que é a minha meta principal, para depois que eu alcançar essa, eu ir determinando novos objetivos. E aí eu seleciono os recursos disponíveis, o que eu tenho disponível para alcançar essa meta. Elaboro um plano, desenvolvo e sempre que necessário eu volto para avaliar e aprimorar. Então, esse planejamento normativo, o primeiro executado na saúde, ele é base para todas essas ferramentas. Né? Claro que essas ferramentas não partiram dele, né? Mas todas as ferramentas atuais de planejamento estratégico, têm como base essas premissas aí que já foram ditas lá, né, em 1900 borrachinha, quando se juntou aí os países a pedido da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, foi o primeiro tipo de planejamento que os gestores de saúde utilizaram, foi esse planejamento normativo. Aí o planejamento normativo, ele também evoluiu, né? Com o passar do tempo, ele virou planejamento estratégico. E aí, a apostila, ele cita, né, o Dona Bedian, que foi um médico, um pediatra, que primeiro estudou gestão em saúde, um dos primeiros pioneiros, né, a estudar sobre gestão para a saúde, especificamente. E aí ele trouxe esse triângulo de governo que ele propunha, né, é como se fosse esse método de planejamento aqui da OPAS, só que ele fez diferente, ele desenhou um triângulo e colocou em cada pontinha desse triângulo pontos importantes para que o planejamento em saúde acontecesse. Então, se perguntarem quais são, né, os pontos do triângulo de governo de Dona Bedian, são esses três: o projeto de governo, a governabilidade e a capacidade de governo. Então, no projeto de governo, ele planeja, ele faz o diagnóstico, ele elabora o plano para a governabilidade, que é a execução, a realização desse plano, desse planejamento. E a capacidade de governo, né, é, como o próprio nome já diz, a capacidade de executar, né, a partir de uma avaliação contínua, todo o plano que foi traçado para a meta em questão. Né? É um planejamento estratégico, vai levar em consideração todas essas fases do planejamento normativo, mas é um desenho mais simplificado de planejamento estratégico. Foi o primeiro, inclusive, chamado
estratégico proposto pelo Dona Abedian. E aí ele propõe alguns momentos e com certeza vai ter uma questão que vai perguntar sobre esses momentos, né? O que se faz em cada um desses momentos do planejamento estratégico. Os 4 momentos de ação no planejamento estratégico é o explicativo, normativo, estratégico e tático operacional. Então, eu sugiro que lá na unidade 1 vocês voltem e leiam, né, se debrucem nesses conceitos, no que acontece em cada um desses momentos. No semestre passado, veio uma questão perguntando sobre quais eram os momentos de ação do planejamento estratégico, e os momentos são esses aí na telinha, na tela. Estou igual youtuber, na telinha. Então, aprofundem, tá? Volta lá na apostila e leiam sobre cada um desses momentos. Logo em seguida, a apostila começa a falar de acreditação, né? Que é a parte de gestão da qualidade. Mas aí eu trouxe aqui, antes disso, um pouquinho sobre o líder, já que a gente está falando, né, de aspectos gerenciais do enfermeiro, a liderança cai, né, em congruência aí com esse assunto. E aí o que eu acho importante vocês estudarem na parte de liderança são os estilos de liderança, né, ou tipos de liderança, é a mesma coisa. Lá na apostila está escrito estilos de liderança, que são 3. A liderança autocrática, a liderança democrática e a liderança liberal. Então, é muito comum ter questões perguntando sobre como o líder se comporta em cada um desses estilos, né? O líder autocrático é aquele líder autoritário, é a mesma coisa, né? Então, é um líder que é mais conhecido, a gente vê aí nas chargezinhas, como o chefe, né? Não líder, chefe. Então, é aquele líder que é a vontade dele, que sobrepõe, é o líder que não escuta e não discute com a equipe, a vontade dele é soberana, ele é rigoroso, ele é autoritário, ele é mandão, ele é rígido, ele muitas vezes impõe punições, né, o que gera na equipe um certo temor, né? As pessoas trabalham com medo, assustadas. O líder autocrático segue esse estilo de comportamento. Já o líder democrático, né, como o próprio nome já diz, ele busca o equilíbrio, né? Ele busca ouvir a equipe, ele gosta, né, de fazer reuniões, de fazer treinamentos, de escutar a opinião dos seus liderados, dos seus colaboradores. Ele leva em consideração, só um minutinho. Ele leva em consideração as necessidades dos seus liderados, né? Ele não é autoritário, ele gosta de escutar, de discutir, de ouvir a opinião dos seus funcionários, né? Então, gera um ambiente mais de escuta, de discussão, mais propício para surgirem ideias, né? Mais propício para a inovação. Já o líder liberal é um estilo de liderança que, vamos dizer assim, corre solto, né? O líder, ele não se impõe de maneira nenhuma e deixa os funcionários à vontade. Então, desde que os funcionários cumpram as metas, sigam, né, as regras, eles podem fazer o que eles quiserem, né? Ele não se envolve em conflitos, ele não impõe sua vontade de forma alguma, também não escuta funcionário, ele deixa correr, né? Só uma presença ali física, vamos dizer assim, dentro da empresa, mas deixa as coisas acontecerem naturalmente, sem impor sua vontade, sem criar muitas coisas, sem querer desenvolver seus colaboradores. Todos esses estilos de liderança têm os pontos prós
e os contras, né? Não é nenhuma totalmente certa e nenhuma totalmente errada. E uma mesma pessoa, dependendo da situação, pode exercer no mesmo dia, por exemplo, os 3 tipos de liderança. Então, você não precisa definir, eu sou um líder liberal. O ideal é que, dependendo da situação, você possa ter a flexibilidade de exercer um estilo de liderança. Então, às vezes, você precisa ser autocrático, às vezes você pode ser liberal, às vezes você pode ser democrático. É interessante que você tenha essa flexibilidade. E que você não se fixe em só um estilo de liderança. Aqui são as outras características que o líder tem que ter, né? Se tiver alguma questão aí de liderança, eu acredito que deve ser mais sobre os estilos de liderança. Talvez um caso clínico, né? Uma situação onde que ele conta uma história e deu o posicionamento, né, do líder diante dessa situação problema e peço para você identificar qual que é o estilo de liderança que ele realizou, que ele executou ali, né? Mas aí tem as outras características que o líder precisa ter, que a gente falou muito bem aí nas primeiras aulas. Logo depois que ele fala da liderança, né? Ele fala também do papel do líder na gestão dos conflitos. Começa o assunto da acreditação. Então, começa falando da acreditação, dando conceito de qualidade, volta a falar do Dona Bedian, que também foi um dos primeiros que estudou gestão da qualidade na área da saúde, né, que trouxe para a gestão de saúde o conceito de qualidade e começou a trabalhar com ele, se preocupou com isso. E aí, justamente, Dona Bedian foi, né, o primeiro que escreveu os 7 pilares da qualidade. E aí, mais uma vez, eu friso aqui esses conceitos de eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade e legitimidade, que são os 7 pilares da qualidade, segundo o Dona Bedian. Então, é importante saber esses conceitos e poder voltar a eles, né, se for necessário, o que cada um quer dizer, porque são os pilares, né, muito importante quando se fala de qualidade. Pode ser que tenha uma questão sobre algum desses conceitos. Lembrar que quando a gente fala de qualidade, né, o principal, o mais falado no momento, é sobre a acreditação hospitalar, né, e aí lá por volta de 1950, começou a se criar as empresas, as instituições, né, que iriam trabalhar com acreditação, que iriam certificar os hospitais com selos de qualidade, que são as 3 principais, né, a Joy Commission, a Canadian, que é a canadense, e aqui para a nossa realidade a UNA, a Organização Nacional de Acreditação. Então, o que essas empresas fazem, né? Elas desenvolvem padrões de desempenho. Então, o padrão ouro, o melhor padrão de desempenho das instituições de saúde, elas descrevem e elaboram os critérios para que as instituições possam seguir para alcançar esse padrão de qualidade. E aí, se a instituição atende esses padrões, recebe um selo de qualidade, né? E aí, nessa parte de acreditação, se fala muito de avaliar os serviços, porque como que essas empresas acreditadoras, elas fornecem esse selo de qualidade? A partir da avaliação dos estabelecimentos de saúde, se eles estão atendendo esses critérios de desempenho propostos, né, por cada uma delas, ou não. Então, quando se fala de acreditação e de qualidade, é muito importante trazer junto o conceito de avaliar os serviços, né? Entender que avaliar é fazer um julgamento com base em parâmetros e critérios, né? E quem põe esses parâmetros e critérios? Lembra que quem põe são as empresas acreditadoras, JCI, Canadian, ONA.
E aí, por que é importante isso para os serviços de saúde, né? Para as instituições públicas, porque se elas conquistam esse selo de qualidade, elas recebem mais incentivo do governo, mais verba, mais isenção de imposto. E para as empresas particulares, né? Porque elas ganham mais mercado, né? Quando o consumidor for escolher uma instituição, logicamente que ele vai preferir aquela que tem um selo de qualidade, ao invés de uma que não tem. Então, né, ganha-se mais clientes, ganha-se mais dinheiro automaticamente. E os três principais pontos que se avalia nos serviços de saúde, né, que já foram, inclusive, propostos desde 2003 por Dona Bedian, e que todas essas empresas acreditadoras hoje em dia utilizam, a avaliação da estrutura, né? Então, estrutura física das instituições, os processos de trabalho, todas as atividades que são desenvolvidas, que envolvem o paciente, direta ou indiretamente, e o resultado, que é o alcance daquilo que se deseja com a assistência. Por exemplo, a satisfação do cliente, a obtenção da cura, né? Do cliente sair dali melhor do que ele entrou. Vamos dizer assim, né? A conquista da saúde, porque ele vai procurando o serviço que ele quer que seja prestado é saúde. Então, ele vai procurando saúde se ele recebeu o que ele estava procurando ali no final de todos os processos pelo qual ele passou dentro da instituição de saúde. Nesse momento, é importante vocês voltarem nas ferramentas que são citadas lá na apostila, para gestão da qualidade, né? Essas ferramentas elas são utilizadas para organizar o processo de coleta, de registro dos dados, né? Porque imagina, para avaliar, eu preciso avaliar se tem estrutura ou não. Então, como que é a parede, qual que é o tamanho da porta, como que é o piso, né? Como que é o processo, por onde o paciente passa. Então, são muitos dados, muitas informações. E para poder agrupar, compilar, registrar, organizar todos esses dados para fazer a avaliação, a gente pode lançar a mão de algumas ferramentas, que são chamadas ferramentas da qualidade, porque são utilizadas durante o processo de avaliação da qualidade. E pode ter, sim, uma questão perguntando quais são essas ferramentas, por exemplo, né? E aí, nesse slide, eu relembro, cito quais são as principais ferramentas da qualidade. Folha de verificação, estratificação, o muito famoso diagrama de causa e efeito, o diagrama de Pareto, que também é chamado de diagrama de Ishikawa ou diagrama espinha de peixe, histograma, que é um tipo de gráfico, diagrama de dispersão, que também é um tipo de gráfico, gráfico de controle, que também é um tipo de gráfico, né? Tudo para facilitar a visualização e o registro de dados e informações que vão auxiliar, né, a medir essa qualidade prestada, os serviços prestados. Aqui traz, né, explicando, vocês podem dar uma lida depois, e também, né, na apostila tem falando sobre o que é brainstorms, o que é o diagrama de causa e efeito, que é esse diagrama aqui de Pareto, né, o diagrama espinha de peixe, o que é um fluxograma, né, o que é o gráfico de Pareto, o que é o histograma, o que cada um desses gráficos é, né, para que eles servem. Em seguida, fala-se da auditoria, né? O que é a auditoria? A auditoria nada mais é do que esse processo de avaliação, né? A gente tem dois tipos de auditoria interna e auditoria externa, sendo que a auditoria interna é realizada por uma equipe do próprio estabelecimento de saúde, né?
Então, é uma auditoria que tem conflito de interesse, porque não é uma pessoa que não faz parte da organização, né, que realiza. O objetivo dela não é de avaliação final, mas é de identificar quais são os problemas, né, periodicamente tentar melhorar, colocar esses problemas em resolução para atender os padrões de qualidade. E a auditoria externa é realizada por uma empresa, por uma equipe contratada pelo hospital, então é uma equipe de fora, né? Não tem conflito de interesse, para poder visualizar se todos os procedimentos, todos os critérios de acreditação estão sendo, de qualidade, né, estão sendo cumpridos por aquele hospital, por aquele estabelecimento de saúde. Então, em geral, contrata-se uma auditoria externa só depois que o hospital já fez várias auditorias internas e tem certeza absoluta que os seus processos estão dentro do padrão de qualidade. Aqui são as empresas, novamente, né, as empresas que fazem auditoria externa, ou seja, são as empresas que prestam o serviço de acreditação, né, que oferecem o selo de qualidade, as três principais: a ONA, que é a brasileira, a JCI, que é a Joint Commission, e a Canadian Council, que é uma empresa canadense. Então, um hospital que quer ser acreditado, ele precisa entrar em contato com alguma dessas empresas, né, falar que quer ser acreditado, vai ter acesso quais são os critérios, os padrões propostos pela empresa para que ele receba esse selo de qualidade. Em seguida, ele vai começar a trabalhar, a planejar para poder atender a todos esses critérios. E depois a empresa vem para poder avaliar, né? Está atendendo os critérios mesmo ou não? Se sim, recebe o selo de qualidade. Então, esse processo de acreditação, ele é baseado em 3 princípios. Ele é voluntário, o hospital, né, que quer ser acreditado, né, para poder ou receber, se for público, receber incentivo financeiro, se for particular, né, para ter mais clientes. Ele não é obrigatório, ele é periódico, então sempre a empresa vai estar sendo avaliada, sempre vai ter que renovar o seu selo, e ele é reservado porque é sigiloso, né? A empresa que for contratada para acreditação vai ter acesso a todos os dados do hospital, todos os indicadores, todas as informações de paciente, né? E não pode vazar essas informações. Esses requisitos de acreditação é importante a gente saber, e o que o conteúdo da unidade, né, da apostila traz, são os requisitos de acreditação da ONA, que é a empresa brasileira de acreditação, né? E aí essa acreditação da ONA, ela vem em 3 etapas. Primeiro, o diagnóstico da organização, que é ver, né, como que essa organização funciona, o que está bom, o que está médio, o que está ruim, para que ela se planeje para melhorar, né, para que ela se planeje para adequar conforme os padrões da ONA. Depois vem a visita de certificação, onde a empresa, no caso a ONA, vai avaliar se realmente a empresa está atendendo todos os critérios de qualidade. E depois a última fase é a manutenção da certificação. Então, depois que ela conquista o certificado, ela tem que estar sempre trabalhando para manter esse certificado, porque se em algum momento a qualidade cair, tiver algum evento adverso, né, tiver alguma notificação que aconteceu algum erro nessa instituição, ela pode perder o selo a qualquer momento. Aí nesses slides aí é justamente isso que eu acabei de falar, que eu venho trazendo. E aí aqui são os selos que a ONA confere, né? Então a empresa ela pode pleitear ao selo acreditado, que seria o bronze, o acreditado pleno, que é um selo prata,
e o acreditado com excelência, que é o selo ouro. Na última prova, eles perguntaram a respeito da validade de um desses determinados selos, né? Então, por exemplo, o selo bronze vale 2 anos, o selo prata também vale 2 anos, já o selo ouro vale por 3 anos, né? E cada um desses selos, quanto, né, maior o selo, vamos dizer assim, né? Bronze, prata e ouro, ouro é o selo de melhor qualidade, mais coisas a ONU avalia, né? Então, por exemplo, no selo bronze, ela vai avaliar só aspectos estruturais e assistenciais. Então, basicamente, o hospital tem estrutura física e se atende às metas internacionais de segurança do paciente. Então, se ela quiser um selo né, de maior visibilidade, um selo ouro, um selo prata, né, de maior qualidade, esses selos avaliam bem mais critérios, um número maior de critérios, né? Selos gerenciais, selos de protocolo, selos de processos de trabalho, comunicação, como que essa empresa se comporta na sociedade, né, na cidade onde ela se localiza. Então, avaliam coisas muito mais complexas e profundas. E aí é voluntário. A empresa, o hospital, é que decide qual selo ela quer pleitear, que ela tem condição de pleitear. Aqui traz as metas de segurança do paciente, que é importante a gente saber, né? Se fala muito em segurança do paciente quando a gente fala sobre acreditação, e se fala muito de segurança de paciente em todos os momentos da assistência, né? É um assunto que está aí em pauta a todo momento na área da saúde. Então, eu trouxe aqui quais são essas 6 metas de segurança do paciente para vocês lembrarem, né? Estudar sobre isso, porque pode perguntar sobre essas metas, né? Que essas 6 metas, independente de qual que é o selo, todas as instituições de saúde têm que cumprir, né? Então, essas 6 metas estão como critérios para qualquer um desses 3 selos aqui que o hospital ou estabelecimento de saúde for escolher. Aqui está falando sobre cada um desses níveis, né? Foi o que eu acabei de falar. E a validade deles, né? Lembrar que tem diferença de cada um dos selos, do que eles, os critérios são diferentes. Quanto maior o selo, então, quanto mais importante, vamos dizer assim, for o selo, né? Sai do bronze, vai para o prata, depois vai para o ouro. Mais critérios são avaliados, e todos eles têm uma validade. Opa! Todos eles têm uma validade. E aí, é importante a gente lembrar, né, que essa certificação, ela não é, assim, dentro do período de validade, ela não é garantida, né? Se o hospital cometer algum erro, perder a qualidade, afrouxar os processos, mesmo durante a validade do selo, e a empresa acreditadora descobrir isso, pode perder o selo. Né? Então, a ONA pode ir a qualquer momento fazer uma visita surpresa. Existem visitas que são obrigatórias, que são periódicas, para continuar avaliando se esse hospital está atendendo os requisitos ou não. Mas ela também pode fazer visitas surpresas ou pode receber uma denúncia, né? Que aconteceu algum erro ali e aí o hospital perde o selo de qualidade. Um desses eventos que pode acontecer é o evento Sentinela.
O que é o evento sentinela? É um erro na assistência que ocorre de forma inesperada e envolve óbito, lesão física ou psicológica ou risco de sua ocorrência. Então, se acontecer esse evento sentinela, um exemplo prático, por exemplo, um paciente foi tomar banho, caiu no banheiro e morreu. É um acidente, é um evento adverso. Se for notificada, né, mas como envolveu óbito, é chamado de evento sentinela. E aí, se isso chegar na empresa acreditadora, né, houver essa notificação, é passível de perder o selo de qualidade. Então, é um processo muito rigoroso, muito sério, né? Não pode acontecer evento sentinela. Então, não pode ter óbito de paciente, né, ou lesão grave de paciente decorrente de erro na assistência. Erro de algum processo ou de algum funcionário. Então, depois que ele, né, o conteúdo, ele vem falando do que é o trabalho de enfermagem, como planejar. Ele vem falando, né, da liderança, que é importante vocês estudarem. Ele vem falando da gestão da qualidade, que o mais importante da gestão da qualidade é vocês focarem, talvez, nesse processo de acreditação, né? Esses critérios de acreditação, as empresas, quais que são, a ONA, como que é esse processo da ONA, né? Quais são os selos, qual que é a validade, como que se pode perder esse selo, quais são os requisitos para a empresa pleitear a acreditação, da qualidade talvez sejam os pontos aí mais importantes para vocês focarem no estudo, né? Mais passível de ter questão. Aí depois ele entra na qualidade de vida no trabalho, e aí os dois pontos que eu sinalizo como muito importantes. Aí, gente, vocês têm que entender que não é só vai estudar isso, até porque não sou eu que faço a prova, eu não sei o que é. Né? Diante do conteúdo, eu destaquei pontos que merecem, né? Vocês vão estudar tudo, claro, obviamente, mas que merecem um destaque maior, né? Um olhar maior, né? Para vocês lerem sobre o assunto, porque são né? Na gestão em saúde, são pontos importantes de se trabalhar, de se estudar. Então, na parte de qualidade de vida no trabalho, que, salvo engano, está lá na unidade 2, se fala, né, sobre o que é a qualidade, né, que é um conceito abstrato, que é um conceito qualitativo, né, que a qualidade muda de pessoa para pessoa. Cita, né, sobre a importância que os gestores perceberam, né, de mensurar essa qualidade, e para isso eles criaram questionários para poder tentar quantificar essa qualidade, transformar esse conceito que é abstrato em um conceito mensurável, palpável, quantitativo, né? E depois o conteúdo vem falando sobre a qualidade de vida no trabalho, né? Como você ter satisfação no seu trabalho interfere na qualidade de vida como um todo, né? Com a sua família, com seus amigos. Depois traz uma reflexão sobre a qualidade de vida dos trabalhadores de enfermagem, né? Como ela é impactada por diversas cargas de trabalho. E aí eu gostaria que vocês dessem uma atenção quais são essas cargas de trabalho da enfermagem, né? Que a enfermagem tem cargas de trabalho física, tem cargas de trabalho biológicas, tem cargas de trabalho psicológicas. Então, é um tipo de trabalho que tem muitas dificuldades que podem propiciar que esse trabalhador tenha menos qualidade de vida, né? Então, quando se fala, por exemplo, das cargas físicas, é um trabalho pesado, você tem que pegar paciente, empurrar a maca, pegar
equipamento pesado, e isso interfere na saúde física do trabalhador. Se interfere na saúde física, pode repercutir na saúde mental dele. Né? Nós somos expostos a cargas de trabalho biológica, né? Aí a gente pode ver aí o coronavírus, o quanto que está matando profissionais de saúde, inclusive o Brasil é o país que, no mundo, que mais profissionais de saúde morreram por conta da Covid-19. Então, nós somos mais susceptíveis a infecções, a adoecimentos, né? Por conta do contato com micro-organismos, com material biológico, né, de outras pessoas. Nós temos a carga de trabalho psicológica, a gente lida com o ser humano, a gente lida com vida, com morte, com emoções, e isso repercute também na nossa psique, na nossa saúde mental. Então, leiam um pouco do conteúdo que fala sobre essas cargas de trabalho. E aí, fecha essa unidade falando sobre as principais doenças ocupacionais que acometem os profissionais de enfermagem, né? Que inclusive foi alvo de um dos nossos trabalhos, né? Aí o conteúdo cita as principais doenças, né? E aí a gente tem a síndrome de Burnout, ou burnout, a gente tem a depressão, a gente tem a ansiedade, como uma das principais causas de adoecimento dos profissionais de enfermagem. No que se refere ao físico, as principais causas de adoecimento dos profissionais de enfermagem são as doenças osteomusculares, né? Justamente por conta dessa carga de trabalho física que a gente tem. E o conteúdo ele traz falando sobre o que é e como impacta a ansiedade, a depressão e a síndrome de Burnout na qualidade de vida do profissional de enfermagem. Então, se eu fosse destacar 2 pontos importantes aí desse capítulo, dessa unidade, seria essas cargas de trabalho, quais são, né, e como impactam os trabalhadores de enfermagem, e essas doenças ocupacionais aí, que inclusive a gente fez um trabalho sobre elas, né, um resumo sobre essas doenças. Depois vai para a unidade 3. Na unidade 3, fala-se basicamente da gestão de recursos humanos, né? Como gerir recursos humanos na área da saúde e na área da enfermagem. Os pontos que eu trouxe para poder destacar dessa unidade 3, que dentre, né, todos os assuntos que são aprofundados nela, que eu acho que vocês podem ter um olhar mais atento, porque pode vir uma questão a respeito desses assuntos. Gestão por competências, plano de cargos e salários, processos de recrutamento, educação permanente, cálculo de dimensionamento de pessoal de enfermagem baseado na classificação dos pacientes, a legislação trabalhista e os tipos de escala. Então, eu vou falar um pouco sobre cada um desses aspectos, né? Vou lembrar a vocês o que é gestão por competências, né? Antigamente, quando não se sistematizava, não se organizava você avaliar, né, você orientar seus funcionários por competências, a gente orientava ou não orientava de jeito nenhum, né, não geria os recursos humanos adequadamente na enfermagem, ou então era muito fragmentado, ia muito pelas técnicas, né, se trabalhava bem tecnicamente ou não. E quando a gente fala de gestão por competências, é a gente avaliar esse funcionário de forma global, né? Avaliar ele baseado em 3 pilares, que é o conhecimento, a habilidade técnica, que tem que ter, né? E a atitude. Então, eu nunca vou gerir meu funcionário ou avaliar meu funcionário baseado em um critério só, em um momento só. Eu tenho que gerir sempre por competências. Então, eu tenho que proporcionar esse funcionário um ambiente, né?
um ambiente institucional, um processo de trabalho que melhore ele por competência. Então, não é que ele fique sem, né, craque só em função. Não. Ele tem que ser trabalhado para ele melhorar como colaborador, baseado em conhecimento, habilidade e atitude. Então, eu tenho que me preocupar de forma mais ampla com ele. E quando eu for avaliar, eu também tenho que avaliar sempre pelas competências que ele conseguiu adquirir durante o processo de trabalho dele, né? Então, se ele adquiriu conhecimentos novos, se ele se aprimorou tecnicamente e se ele tem atitude para pôr em prática todo o conhecimento e habilidade adquirido. Então, eu sempre, quando se fala em gestão por competências, é avaliar, né, é gerir, é proporcionar um crescimento desse funcionário levando em consideração esses 3 pilares: conhecimento, habilidade e atitude. Quando eu falo de gestão de recursos humanos, eu vou gerir, eu vou moldar, eu vou trabalhar esse funcionário para que ele seja cada vez melhor a cumprir os meus objetivos institucionais, né? Então, eu vejo qual é a missão e a visão da minha empresa e eu vou gerir, eu vou trabalhar, eu vou moldar, né? Eu vou planejar esse funcionário para que ele sempre trabalhe de forma melhor a atender essa missão e visão da instituição. Então, isso é gerir recursos humanos, né? É influenciar, é moldar, é colocar esse funcionário para caminhar de acordo com os objetivos da instituição, né? Sempre visando a melhoria deles. Quando se fala de plano de cargos e salários, é um planejamento que as empresas têm para poder dar a oportunidade dos funcionários de crescer dentro da organização, né? Então, isso é muito aliado à gestão de competências. Se eu vou gerir esse funcionário, né, eu vou trabalhar ele. Então, é como se fosse um barro que você vai moldando, trabalhando, mexendo, até que ele vire um vaso. E esse vaso, o objetivo dele é que ele receba um vaso, flores, né? Que ele enfeite o ambiente. Então, você vai moldando esse vaso até ele virar uma peça que atenda ao objetivo principal, que é, né, guardar lá a flor. Então, o funcionário é a mesma coisa. Você vai trabalhando com ele, dando conhecimento, dando treinamento, dando habilidade técnica, melhorando a visão dele, melhorando o comportamento, melhorando a postura. Você vai trabalhando ele para que ele seja cada vez mais competente e vire, né, um exemplo, vire uma peça que atenda à instituição, né, aos objetivos dessa instituição. E o plano de cargo e salário vem aliado a isso, porque cada vez que ele conquista, né, que você vai moldando ele, e ele vai conquistando essa forma, ele vai adquirindo novas competências, né, novos conhecimentos, novas habilidades, ele vai atendendo cada vez mais a missão e a visão da instituição onde ele trabalha, ele vai subindo de cargo, né? Cada vez que ele sobe de cargo é porque ele conquistou uma competência melhor, ele se aprimorou mais. E aí o salário vem como se fosse, entre aspas, uma recompensa por essas habilidades e competências que ele está adquirindo ao longo do exercício do seu trabalho. Então, é uma forma de motivar esse funcionário, né? E de propiciar um ambiente que ele possa crescer como indivíduo, como pessoa, como profissional dentro da empresa e, né, tenha um reconhecimento salarial, já que a gente trabalha para ganhar salário, ganhar dinheiro mesmo, dentre outras coisas, mas talvez seja a principal, porque a gente precisa, né, de dinheiro para viver. Ele vai cada vez mais querendo ser moldado, querendo ser gerido, né? Querendo atender a esses objetivos. Então, o plano de cargos e salários a grosso modo, é para isso,
né? Outra faceta da gestão de recursos humanos são os processos de recrutamento. E aí, quando eu falei de processo de recrutamento, eu disse a vocês que, em geral, é realizado pelo setor de recursos humanos dos hospitais. Mas, né, muitas vezes, o setor de recursos humanos pode pedir ajuda do enfermeiro, gestor, né, o coordenador. Só um minutinho que eu vou pegar um pouquinho de água aqui. Pode pedir ajuda para poder participar desses processos de recrutamento, que é nada mais é do que escolher, né, dentre as pessoas aí que estão se candidatando à vaga, aquela que mais se adequa ao seu setor. Né? Então, nos processos de recrutamento, eu preciso ter um pensamento, um raciocínio crítico, um pensamento estratégico para definir qual vai ser, dentre aqueles candidatos, o que vai atender melhor os requisitos do meu setor, né, do meu hospital. Então, eu preciso, ao recrutar, ter um pensamento estratégico de qual vai atender melhor, tem mais condição, né, de atender a missão, a visão, né, os meus objetivos como gestor. Então, eu tenho que pensar estrategicamente ao fazer esse recrutamento. E aí a gente vai lembrar que existem dois tipos de recrutamento, o recrutamento interno e o recrutamento externo. O recrutamento interno eu vou escolher dentro da própria instituição, né, um funcionário para ser remanejado e ir lá para o meu setor. E no recrutamento externo é uma pessoa de fora, que não trabalha dentro do hospital e que eu vou analisar o currículo para poder fazer parte do meu time. A educação permanente, né, é o processo de treinamentos, educação contínua em serviço. Então, ela é baseada em treinamentos, em educação, em serviço, em estar sempre oferecendo, né, conhecimento, treinamento para os meus funcionários, para que eles adquiram o que eu falei lá em cima, né, competências. Então, também está diretamente alinhada com a gestão por competências. E através da educação permanente, eu também promovo o meu funcionário, né? Então, eu motivo ele, eu demonstro que eu estou preocupada com o crescimento profissional dele. É uma forma de investir em recursos humanos, né? Você está investindo nesse funcionário conhecimento, habilidade, tempo, né? Demonstrando para ele que você se preocupa com o crescimento dele. Então, através da educação permanente, a gente consegue fazer isso tudo. Além do que, é obrigatório que as instituições de saúde tenham e executem educação permanente para seus funcionários. É obrigatório por lei, né? Então, todo estabelecimento de saúde tem que ter educação permanente, que é essa cultura de treinamentos, de educação em serviço, em disseminação de novas técnicas, novos conhecimentos, de reciclagem, né? De estar sempre treinando, sempre educando os funcionários com os melhores conhecimentos e habilidades. Outra parte dos recursos humanos é o cálculo, é o dimensionamento do pessoal de enfermagem. E aí eu vou frisar bastante a classificação dos pacientes. Então, no semestre passado, teve uma questão específica sobre classificação dos pacientes, né? Então, qual paciente é de cuidado intensivo? E quantas horas de enfermagem esse paciente demanda? Qual paciente é de cuidados intermediários?
o que é o sistema de classificação dos pacientes, né? Deu um exemplo lá, uma situação, um problema, e pediu para você identificar se esse paciente é um paciente de terapia intensiva, se esse paciente é um paciente de cuidados mínimos, né? Então, voltem lá na apostila, na unidade 3, na parte que fala da classificação dos pacientes, para vocês relembrarem o que é um paciente de terapia intensiva, o que é um paciente de cuidados mínimos, o que é um paciente de cuidados intermediários, né? E o que ele impacta nesse dimensionamento de enfermagem. Nessa parte também fala sobre a legislação trabalhista, que foi o que a gente trabalhou aí no exercício da escala, né? Pode ser que venha abordar alguma dessas leis, né? A lei da licença maternidade, quando o funcionário pode faltar em serviço sem que isso seja descontado do seu salário, a legislação de folgas, quando o funcionário tem direito a férias, esses conceitos básicos aí da legislação que a gente trabalhou na aula das escalas, né? E aí ele finaliza a unidade falando dos tipos de escala. A escala mensal, que é aquela escala que a gente trabalhou no exercício. A escala de férias, né? É outro tipo de escala, que é quando eu faço uma programação anual de quem vai tirar férias em janeiro, quem vai tirar férias em fevereiro, em março, né? Para não ficar chocando férias, eu faço todo um planejamento anual das férias de todos os meus funcionários. E outro tipo de escala é a escala diária, né? Que aí eu defino quais são os pacientes que o meu funcionário vai ficar a cada dia. Então, hoje é plantão do José. Ele vai ficar com o paciente da enfermaria 1. Aí, no próximo plantão, o José vai ficar, não vai repetir esse mesmo paciente, né? Ele vai trocar, ele vai para a enfermaria 2. E aí eu vou escalando os meus técnicos, eu vou escalando os meus enfermeiros, dentre os pacientes que eu tenho, sempre para ter rotatividade, para sempre mudar ao longo do plantão. E o objetivo disso é diminuir a sobrecarga, né? Porque se ele ficar sempre repetindo a mesma escala, corre o risco dele sempre estar com pacientes muito pesados, e aí ele fica sobrecarregado. Então, a escala diária é a escala que se define os pacientes que o funcionário fica no dia. Né? A escala mensal é os dias que ele vai, do mês que ele vai trabalhar e que ele vai folgar. E a escala de férias é a programação anual, né, das férias desse colaborador, para evitar que fique chocando e eu tenha desfalque na minha escala, eu fico prejudicada. São os 3 tipos principais de escalas que existem, né, e que são abordados aí na apostila de vocês. Então, basicamente, a unidade 3, esses são os pontos mais importantes aí para vocês atentarem o olhar de estudo. A unidade 4 é a unidade da gestão de estrutura física, né, de materiais, de recursos físicos. E aí eu destaquei 4 pontos importantes dessa unidade, né, que para vocês olharem com bastante atenção quando for estudar sobre ela, né? Lembrando que nessa prova que vem da Croton cai o conteúdo todo, né? Cai tudo o que foi estudado aí, todo o conteúdo da apostila. Então, eu acho importante vocês relembrarem sobre as licitações, né? O que é o processo licitatório, né? Então, ela começa falando sobre a atuação do enfermeiro no setor de compras, né? Vai falando sobre a gestão dos materiais e a participação do enfermeiro, né? Na compreensão de todos os materiais que são usados nesse hospital, para que cada um serve, a especificação técnica, né? Que o enfermeiro que gere materiais tem que saber fazer, e aborda as licitações como a forma
de comprar das instituições públicas, né? As instituições privadas, elas fazem as compras diretas, então ela contacta o fornecedor e simplesmente compra. As instituições públicas, elas só podem comprar por licitação. Então, a instituição pública, ela abre um edital especificando o material que ela precisa comprar. Então, vamos supor que ela precisa comprar um gel. Então, ela vai abrir um edital especificando a característica desse gel, tudo que esse gel tem que ter. E publica, né? Ela publica em meios de comunicação, né? Uma divulgação ampla do que ela precisa comprar. E aí as empresas que têm esse material, né, com essa especificação técnica, se submete a esse edital, falando, olha, eu tenho esse material que atende a essa especificação técnica e ele custa R$6. A outra empresa que também né, se candidata ao edital fala, eu tenho esse material com essa especificação técnica e ele custa R$5. Então, na licitação, vence aquele que fornece o produto pedido, mas com menor preço, né? Então, o problema da licitação é que, além de ser um processo burocrático e demorado, né? Tem que publicar edital, tem que dar um tempo para as empresas pleitearem o edital, tem que fazer a avaliação das empresas, se atende mesmo, o preço. Não tem garantia de que vai ganhar o melhor material, né? Porque às vezes o melhor material, às vezes não, a maioria das vezes, não é o mais barato, né? E a lei da licitação obriga que, além da ampla divulgação, ganhe a licitação aquele que ofereceu o preço mais barato. E as empresas públicas só podem comprar por meio das licitações. Então, essa forma de compra de materiais, a diferença de empresa pública para empresa privada, né, como acontecem essas licitações, é um ponto importante para vocês estudarem. Fernanda, seu áudio está muito ruim. Tá? Tá bem ruim. Não sei se é o meu aqui, né, o computador, mas acho que o seu áudio tá bem ruim. Tá difícil de entender. Como que eu faço? Vamos lá, vamos tentar então, de novo. Cachorro, gato, papagaio, não é fácil não. Então, eu estava finalizando. Para ali. Eu estava finalizando as licitações, né? Explicando que é importante vocês estudarem essa diferença de compra entre as empresas privadas, que fazem compra direta, e as empresas públicas, né? Que só podem comprar por licitação. A licitação é esse processo, né? Burocrático que é estipulado por lei que as empresas públicas executem ao fazer compras, né? Então, é publicado um edital, e nesse edital é colocado os requisitos, né? Especificação do que se quer comprar, e aí as empresas pleiteiam, olha, eu tenho esse produto e ele custa X. Ganha a licitação quem vender esse produto mais barato. Então, um contra da licitação é que muitas vezes não ganha o produto com melhor qualidade,
né? Ganha aquele produto mais barato. E a maioria das vezes o barato não é o melhor. Então, muitas vezes as empresas públicas não trabalham com materiais de tanta qualidade, talvez por conta da necessidade de atender a esse tipo de processo de compra, né? E aí o enfermeiro que está no setor de compras, né, que vai fazer a publicação do edital, escrever o edital, escrever a especificação técnica, é muito importante que ele tenha, muitas vezes, o pensamento crítico, né, de quando ele for colocar a especificação técnica, ele tentar adequar essa especificação técnica a empresas que possam atender com melhor qualidade esses produtos, né? Porque tem que seguir a especificação técnica até os pontinhos. Então, se na hora de você especificar o produto muito bem especificado, talvez só aquela empresa vai poder atender, você tem a chance de garantir um produto com melhor qualidade, né? Porque depois que as empresas entram para concorrer ao edital, só dentre aquelas empresas que entraram para concorrer ao edital é que você vai poder escolher. Desculpa, vai ser a que vai ganhar, né? E vai ganhar a que ofertar o preço mais barato. Muitas vezes as empresas elas não querem concorrer às licitações. Então, chega a empresa, né, abre-se o processo de licitação e como vai ganhar aquela que vai oferecer o preço mais barato, não compensa financeiramente para as empresas, para quem está oferecendo o produto, porque às vezes tem que vender tão barato que tem prejuízo, então é melhor não vender. Então, as empresas nem entram nos editais de licitação, né? Preferem vender só para as empresas privadas, por exemplo, porque é muito barato, né? Tem que ofertar para ganhar, tem que ofertar um preço muito barato. Outro ponto importante para destaque na unidade 4 é a gestão de resíduos, né? Talvez um dos pontos mais importantes dessa unidade. E que no semestre passado teve, acho que foram 2 questões sobre gestão de resíduos, envolvendo aí gestão de resíduos e o PGRS, o PGRSS, né, que é o planejamento de gestão de resíduos que toda instituição de saúde tem que ter elaborado. E aí lembrar que eu falei para vocês que, em geral, quem elabora vai ser um enfermeiro, né? Então, a gente tem enfermeiro aí em N setores do hospital, né? Quando se fala de gestão física, ele pode estar presente desde a construção, junto com o arquiteto hospitalar, o engenheiro hospitalar, para pensar nessa estrutura, desde, né, nos setores de compras, de gestão de materiais, de licitações, assim como na gestão, né, aí eu estou falando de estrutura física e de material, na gestão do final desses materiais, desses resíduos. Né? Tem que ter um enfermeiro para elaborar esse programa de gestão de resíduos, porque, por lei, né, toda instituição de saúde ela é responsável pelos lixos que ela produz. Né? O lixo em saúde impacta muito o meio ambiente. E, né, esse programa, existe um programa de saúde pública de gestão de resíduos hospitalares para dar um destino adequado, né, que impacte menos ao meio ambiente. É um tipo de resíduo que impacta muito, se for mal descartado. Então, esse planejamento de gestão de resíduos visa diminuir esse impacto no meio ambiente. E aí lembrar que o hospital ele é responsável pelo seu lixo até ele desaparecer, né? Então, nesse PGRSS, o hospital ele tem que
Só um minutinho. Esse hospital, ele é responsável pelo seu lixo. Ele vai contratar uma empresa terceirizada para poder fazer o recolhimento do lixo hospitalar e a destinação. Mesmo se essa empresa contratada, né? Isso aí tem que estar finalizado lá no PGRSS. Ela, por acaso, burlar a regra, não cumprir o seu papel e descartar esse lixo no local errado, e foi identificado, né, de que hospital é esse lixo, mesmo assim, a responsabilidade é do hospital. Então, o hospital, ele tem que contratar uma empresa terceirizada e tem que cobrar, né, fiscalizar que essa empresa está dando um destino correto para o seu lixo. Né? Então, a gente tem lixo biológico, a gente tem lixo quimioterápico, a gente tem lixo infectante, a gente tem restos de pessoas, né? Tem restos de corpos humanos, de fragmentos humanos. Então, é um lixo que tem que ter um destino controlado e específico. Não pode ser descartado de qualquer forma no meio ambiente. Então, quando se fala de gestão de resíduos dentro do hospital, a gente fala do descarte desse hospital no lixo que fica dentro das unidades, né? E aí vocês vão lembrar da classificação dos resíduos. O resíduo do tipo A, o resíduo do tipo B, o resíduo do tipo C. Então, uma das questões foi sobre essa classificação dos resíduos, né? Que é para eu identificar qual lixeira é de lixo infectante, qual lixeira é de resíduo comum, qual lixeira de lixo quimioterápico, qual que é a lixeira de lixo radioativo, a classificação desses resíduos entre A e E. E a outra questão foi justamente sobre esse PGRSS, que é esse plano, né, que tem que contemplar a gestão de resíduos dentro do hospital e a gestão de resíduos fora do hospital. Então, qual que é essa empresa que eu vou contratar, né? Qual que é a sistematização, o planejamento que essa empresa vai desenvolver para gerir o meu lixo e essa obrigação das instituições de ter os seus resíduos corretamente descartados, né? A maioria dos lixos hospitalares, infectantes, biológicos, eles têm que ser incinerados, então eles não podem ser jogados de qualquer jeito em aterros, em lixões. E isso tem que estar tudo descrito nesse PGRSS. Então, por que a gente fala desse PGRSS, né? E traz, vamos dizer assim, entre aspas, essa responsabilidade para a gente? Porque nenhuma outra categoria da área da saúde estuda sobre administração e gestão de recursos materiais e físicos dentro dos estabelecimentos de saúde. Então, em geral, quando vai contratar para esse cargo, né, eles vão pedir uma pessoa que tenha formação em enfermagem, que é uma pessoa que já leu sobre o assunto, que, né, tem uma noção do que é. Talvez você não tenha experiência em gestão de resíduos, né, como enfermeiro que vai coordenar o setor de gestão de resíduos, mas em algum momento você teve uma aproximação com esse tema, né? E aí você sabe aonde buscar recursos para você ter conhecimento para poder montar esse plano, um entendimento, né, do que é essa gestão de resíduos. As outras categorias profissionais não estudam absolutamente nada sobre gestão de materiais e né, nem tem esse tipo de disciplina de gestão de administração no curso. Então, dentre esses 4 aí, no semestre passado, foram 2 questões aí sobre gestão de resíduos e PGRSS, que está lá na unidade 4, né? E aí, outro ponto que aborda, né, sobre gestão física aí de recursos materiais, é a gestão de materiais e custos, que eu já acabei falando aí
quando eu estava falando de licitação, para falar que existe a figura do enfermeiro em comissões, por exemplo, né? Pode ter um setor específico para isso, mas pode ser também na forma de comissões que organizam a qualidade dos materiais dentro da instituição, né? O quanto essa instituição está gastando com equipamentos, materiais, insumos para assistência, né? Essa gestão de materiais ela pode ser feita a nível setorial, né? Quando você acompanha quanto de material é destinado para o seu setor, quanto seus funcionários gastam, se esses funcionários estão gastando muito, se esses funcionários estão gastando pouco, se está tendo uso racional dos insumos materiais. E isso também é feito a nível institucional, né? Um enfermeiro que vai coordenar uma comissão de avaliação de materiais, né? E aí ele consegue controlar, a partir disso, quanto que cada setor gasta em termos de materiais, em termos de custo mesmo, né? Cada material desse tem um custo, então quanto que está onerando cada setor para o hospital. Então, quem faz isso vai ser o enfermeiro que estiver lá no setor de gestão de custos, de gestão de materiais, né? Quanto que está custando material X, material Y, né? Como eu vou programar a minha próxima licitação, realizando também treinamentos, sensibilizações, né? Propondo que na avaliação de desempenho dos funcionários seja levado em consideração o quanto esse funcionário se preocupa com gastar com qualidade os materiais que são colocados ali disponíveis para ele prestar assistência. Em geral, as instituições privadas são bem rígidas com a dispensação de materiais, né? Os materiais não ficam à vontade para os funcionários, né? Vai ter um setor que vai direcionar X materiais para aquele setor, baseado na análise do número de pacientes, do número de procedimentos. Então, quem faz essa gestão desses materiais, em geral, é um enfermeiro que fica nesse setor. Nas instituições públicas, muitas vezes não tem esse controle tão rigoroso e os materiais ficam talvez mais à vontade, mais disponíveis. E aí vem o contra, né? Que seria um fator positivo você ter tudo ali na mão. Mas o contra disso é que os gastos públicos são maiores e, em geral, como não tem uma pessoa para coordenar isso, os materiais acabam antes de se fazer uma nova compra, a licitação demora muito tempo, então aí que surge, né, a lacuna que a gente sempre escuta, está faltando material, porque justamente não tem esse líder, né, essa coordenação que vai gerir esses materiais, que é, né, propor esse uso racional para evitar que falte e programe essas compras com maior critério, né, com maior pensamento estratégico. Então, costuma faltar muito nas instituições públicas, quando falta, né? Algumas faltam mais, outras faltam menos, mas é justamente porque não tem esse gerenciamento adequado aí dos materiais, não tem um setor, uma comissão, né? Muitas vezes um enfermeiro que vai fazer essa gestão, essa organização do fluxo do material dentro das instituições. Então, se isso acontece muito na instituição que você for trabalhar, é importante, talvez, que se proponha, né, a criação desse cargo, a criação de uma comissão, para poder fazer essa organização e evite o gasto desnecessário de material, que vai gerar, inclusive, mais resíduo, e vai gerando mais resíduo, gera mais gasto para o hospital, e que falte material para assistir os pacientes, né? E aí eu acabei de me lembrar que o hospital, ele paga, né? Eu não sei se ficou claro, mas o hospital paga para essa gestão de resíduos, né? Todo o lixo hospitalar, ele é pesado
ele é classificado, né, e pesado. E o hospital paga por peso para que a empresa que eu contratei, que eu terceirizei, faça a destinação correta desse lixo. Então, uma das duas coisas aí que mais gasta dentro de um hospital são a compra de materiais, que é cerca de 75% do gasto do hospital, e a gestão de resíduos, que, né, o lixo, olha para você ver, lixo que não serve mais. O hospital ainda precisa gastar, né, precisa paga por peso de lixo para uma outra empresa dar a destinação correta para esse lixo. Né? Isso aí, inclusive, tem que estar previsto aí no PGRSS desse hospital, né? Então, quando se fala em recursos financeiros, a parte que mais se gasta numa instituição hospitalar é essa gestão de materiais, de recursos materiais e físicos, né? Na gestão de recursos humanos, talvez seja que se menos gaste, né? Por isso que a gente tem salários tão baixos. E a forma de você investir em recursos humanos é uma forma, vamos dizer assim, é uma forma leve, é uma tecnologia leve, né? Com treinamento, com conhecimento, com educação permanente, não se gasta muito com isso. O que vai mais onerar na gestão de recursos humanos talvez seja se a empresa tiver um plano de cargos e salários bem ativo, né? Porque até a própria contratação, a gente vê aí que os salários, em geral, nós não temos um piso salarial, não são muito altos, né? Porque existem outras questões administrativas que gastam muito mais, né? Então, por exemplo, o PGRSS é obrigado por lei. Então, querendo ou não, tendo dinheiro ou não, o hospital tem que pagar por isso. E aí, outras partes que talvez sejam mais essenciais fiquem aí em segundo plano, o que é uma incongruência aí na área da saúde. O que costuma gerar inúmeras crises, né? Como a gente vê aí se repetindo, né, cotidianamente, sempre, na verdade. Aí a gente passou por cada uma das unidades, unidade 1, 2, 3 e 4. Eu levanto aí para vocês esses pontos mais importantes de cada uma delas. Como eu disse para vocês, não sou eu que elaboro a prova, né? E aí vocês vão ter uma semana agora, a partir de hoje, para poder fazer essa prova. Assim que vocês acessarem a prova, vocês têm 3 horas para poder resolver essa prova. Eu não sei o conteúdo dela e a minha proposta, né, desse aulão de revisão é abordar, mediante a minha experiência em gestão de saúde, quais são os pontos que eu acredito que possa aí, quem está elaborando a prova, trazer como questão. Esses são os pontos importantes que eu vejo nessas unidades, mas é importante vocês aprofundarem, estudarem aí todo o conteúdo, né? Lembrando que nessa prova cai todo o conteúdo estudado, proposto aí pela apostila da disciplina. Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Maria Fernanda, boa noite. Só te avisar, porque alguns alunos não conseguiram entrar para assistirem a aula. Aí a Patrícia pediu para te avisar, que ela estava tentando entrar e não conseguiu entrar. Aí, se você puder, por favor,